Para todos, muito boa noite. Como sempre, às segundas-feiras, aqui estamos com Henrique Medina Carreira. Hoje vamos falar do sistema político e temos como convidado o Dr. Henrique Raposo. Ele é licenciado em História e mestre em Ciência Política. Boa noite, Henrique Raposo. Dr. Medina, vamos à introdução do tema? Este tema é um tema que, digamos, que vai contemplar basicamente três subtemas. É uma tentativa de mostrar que o nosso país chegou a esta situação muito delicada em que se encontra pelas mãos dos políticos. Por conseguinte, a responsabilidade dos partidos que apoiaram governos. Porque nós temos tendência a achar que está tudo em crise, mas a verdade é que no estado em que nós estamos só há 3 ou 4 países na Europa. Os outros não estão falidos como nós estamos. E nós fomos falidos pelos políticos. O segundo é um tema que é muito agitado hoje e que suponho muitas vezes com pouca propriedade, com pouca fundamentação. O Estado Social baseia-se em dinheiro. Por conseguinte, quando não há dinheiro não vale a pena haver conversa. E o terceiro, que é um tema sempre interessante, que é a nossa posição na Europa. O que é que nós vamos ser na Europa, o que é que vale a pena esperar da Europa, o que é que vale a pena fazermos face à Europa. Por conseguinte, são 3 subtemas que creio que têm atualidade e eventualmente interesse. Então eu vou começar por esta primeira deixa lançada pelo Dr. Medina Carreira. Henrique, qual é a sua opinião sobre a responsabilidade dos políticos na crise em que Portugal mergulhou? Bom, obviamente que os partidos do arco da governação, sobretudo nos últimos 20 anos, o PS, têm imensas responsabilidades, né, no estado em que estamos. Mais o PS que o PST, do seu ponto de vista? Tendo em conta que de 95 até 2011, quem governou o país durante 2 anos foi o PS, acho que aí não há grande dúvida. Mas eu discordo um pouco do Dr. Medina Carreira quando aponta as baterias apenas para os políticos. Porque os políticos governam sociedades. E se uma sociedade inteira vive em negação, vive num estado de negação, se as pessoas, ou parte da sociedade, recusa ver a realidade, os partidos também não vão ver. Eu vejo isso, por exemplo, num tema muito atual, que são as pensões de reforma. A negação da realidade começa nas pessoas. E, portanto, isso passa para os partidos. Os partidos limitam-se a aproveitar aquilo que já existe na sociedade. Mas as pessoas não estavam preparadas para uma situação destas. Porque as pessoas... Nós temos 2 vias para ver uma sociedade. É ver a sociedade como uma espécie de anexo dos políticos. Nós somos aquilo que os políticos querem. Ou somos uma sociedade de cidadãos livres e independentes que pensamos pela nossa própria cabeça. Eu não acredito que as pessoas nos últimos 20 anos não fizessem contas. Eu não acredito que as pessoas que agora estão reformadas nunca tivessem pensado como é que funciona o sistema de pensões em Portugal. E eu tenho um choque imenso. Quer dizer, sou relativamente novo, estou na casa dos 30 anos e desconto para a Segurança Social há 10. E sempre percebi como é que o sistema funciona. E confronto-me diariamente, através do meu e-mail, do Facebook, por aí fora, com pessoas que não sabem, pessoas que estão reformadas, Judite, que não sabem como é que o sistema de pensões funciona. Mas como é que vamos... Já há políticos que não sabem como é que o público há de saber. Dr. Medina e Henrique, mas como é que nós vamos pretender que pessoas com 60, 65, 70 e mais anos, com níveis de alfabetização, muitas delas diferentes dos nossos, possam entender que descontaram toda uma vida para a Segurança Social e pretendamos que elas saibam que estão a pagar, que estão a receber aquilo que os ativos estão a descontar para elas. E que o ciclo se repete sempre. Mas, esse é um problema até do próprio jornalismo que nós temos. Se me permite a crítica. É que o jornalismo não faz a pedagogia. Eu vejo peças nos jornais, nas televisões, nas rádios, que tratam a questão das pensões e que flanqueiam o elefante. O elefante é o seguinte, são os mais novos que financiam as pensões dos mais velhos. E isso era possível. Era sustentável e justo se a pirâmide demográfica se mantivesse no sítio. Ou seja, uma base com muitos jovens e o topo com poucos idosos. Ora, isso está-se a inverter. Nós, se continuarmos por este caminho, vamos ter uma pirâmide demográfica invertida.
e o Dr. Niden Carrara sabe isso melhor que ninguém. E temos falado muitas vezes aqui desse problema. Repare, neste momento, nós temos um trabalhador e meio por cada reformado. Isso é o rácio de população ativa. Mas seja o dito for à população que está empregada, o rácio é de 1,2 por reformado. Isto é insustentável, quer dizer, não há volta a dar. Não há volta a dar. E tem que haver cortes. Acha que eu gosto de dizer às pessoas que tem que haver cortes nas pensões? Não gosto. Mas eu não vou fugir do elefante que está no centro da sala. E aquelas pessoas que dizem, Dr. Medina, Henrique, gostava de vos ouvir sobre isto, porque o problema das pensões está na ordem do dia e as pessoas, nomeadamente aquelas que se posicionam à esquerda no xadrez político, que dizem porque é que o Estado não corta no próprio Estado. Ou seja, será que as pessoas estariam disponíveis para aceitar cortes no Estado Social se vissem que o Estado, ao nível dos seus aparelhos internos, se constituía como modelo, pensando nas câmaras municipais, nas empresas municipais que existem, nos adjuntos que existem, nas assessorias que existem, no dinheiro em que se gasta em consultadorias para advogados, etc, etc, etc. Como é que se olha para isto e como é que se calibra isto, Dr. Sim, mas Medina? nós já falámos disso muitas vezes aqui. Esse é o problema da decência ou da indecência da política das despesas públicas. É evidente que o Governo, se tivesse mais tino do que tem mostrado ter, começaria por aí. Simplesmente não começa por aí por razões que são fáceis de surpreender. Porquê é que não mexe nas câmaras? Digamos que porque toda a sua máquina pessoal, os sujeitos que colam cartazes, os sujeitos que arranjam dinheiro para os partidos e que andam lá metidos em negociatas, os partidos precisam dessa gente. Nós, se calhar, com 100 câmaras ou 150, o país seria otimamente servido. Bom, não se pode mexer. Depois não se mexe nos institutos públicos, porque as pessoas que estão nos institutos públicos são agentes dos partidos. Aqui há uns 2 anos descobriu-se que havia uma sociedade que tinha sido constituída para liquidar a Expo. Enfim, aqueles restos da Expo 98. Pois, 3 dias depois, em vez de ser extinta, foi empossado um novo Conselho de Administração. Portanto, depois, perante as PPPs, quer dizer, há uma lista de despesas que poderiam ser cortadas e não são por razões inerentes aos vícios e às relações partidárias. Basta ver o Diário da República, não é? Não. Com nomeações praticamente diárias. Pois não, mas quer dizer, eu quando estive no Governo eu tinha 3 assessores e, portanto, governava-me perfeitamente. 3 assessores para tudo? Sim, para tudo. Jurídico, político, jurídico, económico, financeiro? Tratava de tudo e um economista. Bem, não precisava de coisa nenhuma, nem muitas vezes eles tinham trabalho sequer que justificasse. Agora não sei quantos são, 50 em cada ministério. Portanto, isto é tudo o vício dos partidos. Porque os partidos passaram a ser, digamos, asilos de gente nova. Mas era essa a questão que eu estava a suscitar. O Estado não precisa de se constituir como exemplo para os cidadãos, mas não nos enganemos, antes de apertar o pescoço aos cidadãos, digamos assim. É aquilo que eu chamo de decência das coisas. Mas não nos enganemos, porque isso não resolveria. Está bem, já sabemos. Já sabemos qual é o ponto de vista. Se me permitem, 3 pontos. Eu percebo as críticas do Dr. Henrique Medina Carrara, aliás, partilho delas e escrevo muitas vezes sobre isso, sobre os partidos. Mas nós não podemos também cair no 80 daquele 8. Que é, nós qualquer dia criminalizamos a pertença a um partido político. Quer dizer, nós não. A geração do Dr. Henrique Medina Carrara fez o 25 de Abril, quer dizer, para as pessoas poderem entrar nos partidos que bem entendessem. E nós não podemos cair no oposto. Quer dizer, qualquer dia pertencer a um partido político vai ser o mesmo que ser criminoso. Desculpe, não diga isso, porque os partidos são essenciais. Claro. Agora, não é qualquer partido. Nós precisamos de comer, mas não podemos comer comida estragada. É que eu não conheço o melhor sistema político do que a democracia parlamentar, onde os partidos têm assento. Mas ouça, eu sou o que nós podemos discutir é a reforma dos partidos ou a reforma da lei eleitoral. Isso é que é interessante. Sim, mas porque é que em Portugal eu não posso ter um voto preferencial, por exemplo? Nós votamos em listas fechadas. Eu podia votar em lista fechada, que os partidos me oferecem, votas no PSD, no CDS, ou no PS, ou no PCP,
Mas ao lado eu podia votar no meu deputado favorito. E esse deputado favorito, se tivesse muitos votos, teria um peso parlamentar, uma dignidade parlamentar que os nossos deputados não têm. Nós, na verdade, temos 5 deputados, são os chefes das bancadas. É a primeira fila. Os outros são os meninos que levantam o dedo quando lhe mandam. Olha, levanta lá o dedo, amigo. E que nem podem falar, só falam quando é permitido. E um deputado... Imagine, há este fenómeno dos independentes, como o Rui Moreira, por exemplo, com o qual simpatizo bastante. Eu gostava que o Rui Moreira, se eu fosse do Porto, no Círculo do Porto, eu gostava que o Rui Moreira aparecesse no meu boletim de voto para lhe dar um voto preferencial. Olha, ele não precisou de aparecer para ganhar as eleições com quase 40%. Está a perceber? E esta é uma forma dos partidos perceberem aquilo que está a passar e de mudarem a lei eleitoral. Henrique, mas o ponto da Dina não é bem os partidos, tal como você está a esquematizar a situação. Eu creio que o ponto do Dr. Medina Carreira é mais as elites políticas e não tanto os dirigentes. Não, mas isso também não é por acaso. Eles sabem muito bem isso, mas porquê é que isso não acontece? É tudo por vício de partidos. Não tente absolver os partidos, é por vício dos partidos. Porquê é que isso não acontece? Eles sabem melhor que nós. Porque eles querem lá pôr aqueles escolhidos a dedo. Porque se fossem lista aberta, tinham que pôr gente com qualidade. Claro. Bom, e porquê que querem gente escolhida a dedo? Quem é que não votava no Dr. Medina Carreira? Ninguém. Votava sim. E eu votava. Isso era o meu amigo. Já 2 votos aí com a competência. Eu acho que... 2 e os que estão em casa. Eu acho que qualquer partido do arco da governação gostava de meter é que os partidos organizaram-se, digamos, para extrair todas as vantagens económicas, sociais e políticas do Estado em questão. Eu sou por os partidos, agora não é por estes partidos. Aliás, o público está a perceber estas eleições do dia 29 de setembro. A coligação perdeu 1.075.000 votos. Vocês sabem quantos é que a oposição recolheu desses milhões? O PS recolheu 200 mil. Não, 25 mil. Não, 200 mil. Em relação a 2011 recolheu 25 mil. Bom, portanto, o público, e o caso do Dr. Rui Moreira é um caso significativo. As pessoas começam a intuir, que aquilo realmente são partidos, e é essencial que haja partidos, mas não são estes. Estes partidos levaram o país à glória. Ouça, eu vou-lhe dar um número. Partidos ou pessoas? Eu tenho essa dúvida. São pessoas, claro. Depois, se você quiser esmiuçar, é o Primeiro-Ministro, é o Ministro das Finanças. Não, é que nas eleições locais as pessoas eu estou a falar nisso. Eu vou dar 2 números. Não sei se já me ouviu falar das donas de casa. O que é que eu quero com as donas de casa? Uma dona de casa, a doutora Judite de Sousa, se tiver um rendimento que evolui 3% ao ano, ela não deixa a despesa crescer 10% ao ano. Toda a dona de casa é assim. Não vai poupar na salsa e no sal, vai poupar na carne, naquelas coisas que têm peso. Isto são as donas de casa. Quer dizer, para ser Ministro das Finanças, para fazer uma gestão decente, basta raciocinar como uma dona de casa. Eu vou-lhe dar 2 números para perceber que isto é realmente uma coisa inaceitável. De 95 a 2010, a economia cresceu a uma média anual de 1,9. E eu pus 95 para isto ser maior, porque se fosse 2000 para cá, não era 1,9, era 0, não sei o quê. Sabe, as prestações sociais a quanto cresceram? 5,7. 3 vezes mais. Quer dizer, qualquer pessoa que saiba aritmética, não é perceber coisa nenhuma. Mas já percebemos isso. Ora, isto não absolve os responsáveis. Isto é um abuso, e o abuso levou o país à falência. Mas agora o debate essencial, já percebemos, toda a gente percebeu, que este Estado Social é incomportável para a riqueza produzida no país. Aliás, ainda ontem, desculpe interrompê-lo, Paulo Portas fez as contas, não é? Pronto. Em direto. Agora disse que havia um déficit de 1.200 milhões de euros. O debate que interessa é sairmos da questão que só existe um Estado Social. Existe um mito em Portugal de que o Estado Social que existe em Portugal é o Estado Social que é partilhado por todos os Estados europeus. Isso não é verdade. Os modelos de saúde e educação variam de país para país. E há modelos menos pesados para o contribuinte e que, para além de serem menos pesados para o contribuinte, dão mais liberdade às pessoas, ao cidadão. Por exemplo, na saúde. Quando se fala em Estado Social, na saúde, na Alemanha ou na Holanda, não se está a pensar em hospitais do Estado. Está-se a pensar num seguro de saúde. O Estado financia o seguro de saúde da Judite se a Judite não tiver condições financeiras para ter o seu seguro de saúde. O que é que isto faz? É mais barato para o contribuinte, é mais barato para a economia e, para além disso, dá-lhe liberdade, como cidadã, para escolher o médico que quer. Claro. E este debate, que não existe em Portugal, dou-lhe outro exemplo. Há pouco